Olá, alunos, professor Sérgio Luiz aqui, com a nossa aula de filosofia, né? Primeira série, nossa aula sobre o período clássico ou período antropológico da filosofia grega. A gente viu nas aulas passadas, né? Início do ano ali, a experiência filosófica, o que é o filosofar, uma introdução bem básica, o que é o conceito de filosofia, essa busca pela sabedoria, esse amor ao saber, essa busca pela verdade. Depois a gente viu um pouquinho ali dos pré-socráticos, o contexto histórico, o surgimento da filosofia, os pré-socráticos, o pensamento de Parmênides e Heráclito, e agora a gente entra no período socrático ou período clássico ou antropológico da filosofia grega. E de referência, a gente tem o capítulo 9 do livro didático Aranha Martins, capítulo 9. Esse não é o capítulo todo, mas é só o início do capítulo 9. A gente começa por ali. Mais um material complementar que eu vou recomendar para vocês, que é o livro do professor Danilo Marcondes, que a gente usa só o capítulo 2 do livro, não é o livro inteiro, poucas páginas, que é o livro Iniciação à Filosofia. Né? Fica ao contrário para vocês aí, né? Mas Iniciação à História da Filosofia. Esse livro muito bom. Inclusive eu vou mandar em PDF para vocês algumas páginas desse livro para estudo, muito importante. Esse é o material complementar e outros materiais também serão postados. Na aula de hoje eu gostaria de falar sobre o contexto histórico, né, e os pensadores sofistas. Quem foram esses tais de sofistas? Na nossa primeira aula sobre esse período clássico antropológico da filosofia grega. Vamos relembrar um pouquinho quais são os períodos da filosofia grega, já trabalhados em outras aulas. O período pré-socrático, esse período preocupado com a physis, com a busca pelo arqué, também chamado de período cosmológico ou período naturalista. Então a filosofia voltada para entender o princípio universal de todas as coisas. Depois tem uma transição ali com Parmênides e Heráclito, já estamos se preocupar com a metafísica, com a lógica, com o ser, a essência das coisas. E depois a gente tem o período socrático, ou o período clássico da filosofia. Nesse período socrático, a principal característica do período antropológico ou socrático é com as questões humanas. Então a ética e a política, também a estética, a epistemologia, outras áreas da filosofia. A estética é preocupada com o belo, com o gosto, e a epistemologia com o conhecimento. Mas também a ética e a política é o berço de surgimento, a preocupação com as questões humanas. É voltado esse período para isso. O período sistemático, que é um período ali. Alguns autores tratam o período antropológico socrático como um sistemático, tudo junto, chamado de período socrático, mas aqui a gente está seguindo como referência a Marilena Chauí e outros autores que tratam o período sistemático, que é o período ali de Aristóteles, o período de sistematizar o pensamento pré-socrático com o pensamento socrático. E o período helenístico, que já é uma filosofia voltada para a felicidade, paz de espírito, que é um período posterior a Aristóteles, ali influenciado por Alexandre o Grande, que vai iniciar no século 3 a.C. e vai até o século 2, 3 depois de Cristo. Esse período, então, cosmológico é o período antropológico. Ou seja, o período pré-socrático ao período socrático. Percebe que o nome, né, pré-socrático e socrático traz a referência a um personagem chamado Sócrates. Então esse sujeito, esse filósofo, esse pai fundador da filosofia, embora não foi o primeiro filósofo, mas é chamado de patrônimo, tipo, referência da filosofia, ele foi um divisor de águas entre a filosofia naturalista, cosmológica, dos pré-socráticos, e a filosofia antropológica. Antropo significa homem, então a filosofia é um logos voltado para discursar, um discurso racional para entender o homem, as coisas, questões humanas. Então voltado para as questões do homem, como a ética, como questões ético-políticas. Então Sócrates é esse marco histórico. Por isso que o que vem antes dele é chamado de pré-socrático. Não só pela questão cronológica. Demócrito, por exemplo, é contemporâneo de Sócrates. E ele é pré-socrático. Porque a preocupação dele é com o átomo, é com a physis.
Então, o fato de ser pré-socrático não quer dizer que nasceu Sócrates, só que surgiu, o pré-socrático acabou. Não, tem pensadores que são contemporâneos de Sócrates e são pré-socráticos. Em temática, porque a preocupação deles é com a physis, é com o arqué, é com as questões naturalistas. E o Sócrates, cidadão ateniense, vai inaugurar uma preocupação diferente, as questões humanas. Contexto histórico. Em qual contexto esse Sócrates está situado? A gente sabe que é no século V, né? Século V, século V e IV, né? Antes de Cristo. O Sócrates vai estar justamente num contexto muito favorável por um lado e desfavorável por outro, para o surgimento. Surge a filosofia, né? No século 6, 7, ali como pré-socrática, os primeiros filósofos, e vai indo, e ela vai se transformando, ela vai se modificando ao longo desse tempo. Ela é muito recente, está surgindo ainda, o discurso filosófico está surgindo, o conhecimento filosófico está surgindo, mas fatores históricos vão contribuir em partes e vão prejudicar o Sócrates em partes. A gente vai estudar esses fatores históricos e nas próximas aulas vamos vendo o pensamento socrático e assim por diante. Devido a diversos fatores históricos, como já foram estudados, viagens marítimas, comércio, troca cultural, a criação da polis, diversos esses fatores históricos, o mito foi perdendo lugar e a filosofia foi surgindo. O discurso racional, a secularização da vida, uma vida mais... não vou usar o termo urbana, mas uma vida voltada para a cidade, para a polis. Então essa vida, essa secularização da vida nas cidades vai proporcionar o surgimento da filosofia também. O surgimento da polis foi um grande fator, e principalmente a polis de Atenas. Todas as polis são importantes na Magna Grécia para compreender o surgimento da filosofia, mas Atenas tem que ter um olhar específico, cuidadoso para Atenas. Ali tem algo diferente em Atenas. A gente vai ver por um pouquinho por quê. Atenas era uma cidade-estado, uma polis. Ela possuía uma economia agrária e comercial e se destacava pelo seu modelo de educação, que era a paideia. É um modelo de educação voltado às artes, ao teatro e ao corpo também, à ginástica. Então, não é à toa que as estátuas com os músculos bem definidos do período grego, é a clássica educação ateniense, voltada para isso. Também tinha uma educação guerreira, cidades na época eram cidades guerreiras. Mas aí o foco da guerra mesmo era Esparta, que a educação deles era totalmente guerreira. Atenas também tinha educação para o soldado, mas voltava-se também para as artes, para o corpo, para a ginástica, etc. As Olimpíadas, um exemplo. Tem um exemplo das ruínas, né, gregas. As reformas políticas do século 6 e 5 a.C., elas fizeram uma mudança estrutural em Atenas. Acarretaram uma enorme mudança em Atenas. Esses reformadores foram legisladores que eles contribuíram muito. Eu citei alguns exemplos aqui, como foi Solon, Clístenes e Péricles. Eles levaram Atenas, que séculos atrás foi uma tirania e uma oligarquia, para um novo sistema político. Porque essas reformas jurídicas e políticas criadas ao longo do tempo, principalmente no século V, período de Péricles, anos dourados de Atenas, deixar que também nesse mesmo século V, Atenas passou por diversas guerras. Também ela começou a liderar a Liga de Delos, ela teve guerra com Esparta, ela fez guerra com os persas, os gregos entraram em guerra com os persas. Então tem um contexto de guerra também. Ao mesmo tempo que tem um contexto de mudança política, também tem um contexto de guerra em paralelo. Surgiu uma nova classe política em Atenas devido a essas reformas de Solon, Clístenes e Péricles, chamada de demos. E não venha associar demos a outra palavra que a gente tem na língua portuguesa. Não é essa. O demos eram os iguais, eram os cidadãos de Atenas. Quem eram o demos? Homens maiores de 21 anos, nascidos em Atenas e filhos de atenienses. Então, se você fosse homem, nasceu de pais atenienses, nasceu em Atenas,
e você completou a maioridade, alguns autores chamam que é 18 anos, mas vamos usar aqui o referencial de 21, passou dos 21 anos, agora você é cidadão. Então, excluía-se mulheres, não eram cidadãs, crianças, até a maioridade, estrangeiros, não eram, escravos também não eram. Então, a minoria era cidadã ateniense, uma boa minoria. Vamos usar um exemplo em porcentagem. Se tinha 100 mil habitantes em Atenas, se tivesse 100 mil habitantes, 10% aproximadamente eram cidadãos. Porque um pouco era idoso, também não participava muito devido à questão de saúde e tal, de força de vital. Muitos eram jovens, menor de idade também. Outros estavam a serviço do exército de Atenas, também não podiam exercer a cidadania, eram cidadãos, mas não podiam exercê-la, porque estavam fazendo guerra ali, lá, protegendo a cidade. Então ficava restrito a uma participação muito pouca. Então esses eram os cidadãos atenienses, que eram o demos. O surgimento do demos modificou as estruturas jurídicas de Atenas, levando ao surgimento da democracia, que é o governo do demos, é o governo dos iguais, o governo dos cidadãos. Então, essa classe política de Atenas vai começar a governar Atenas. Então, percebe que não é o governo de todos, não é todos os moradores de Atenas que vão governar Atenas, é o demos, é essa classe dos iguais, homens maiores de 21 anos, nascidos de pais atenienses e nascidos em Atenas. Mulher não, estrangeiro não, escravo não, e a criança, adolescente não. Então, essa era a democracia. Esses cidadãos eram iguais, eles tinham os mesmos direitos. Os cidadãos se reuniam em assembleias, reuniões, né, públicas, onde todo cidadão poderia participar, e eles criaram um espaço para isso, que é a praça pública, que é a ágora. A ágora é um ambiente, um local, onde os cidadãos, o demos, se reúnem para discutir os rumos da cidade. Discute o horário público, o fundo público, o que vão gastar com... Tem impostos, né? Então, o que vão gastar com esses impostos, o que vão fazer em tal rua, as legislações, as leis. Eles também têm poder jurídico, então eles também punem algum crime que alguém cometeu, eles vão julgar também. Então, eles têm poder legislativo e poder judicial. E poder executivo. Eles têm 3 poderes, eles governam Atenas. Né? Claro que tem os organizadores das reuniões, né? Magistrados que organizam as reuniões, mas todos têm o mesmo poder de voto, de argumentação, todos. E aí um fala, argumenta, o outro ouve, depois contra-argumenta, e assim surge a democracia ateniense, que é a mãe do nosso regime político, bem diferente do nosso atual regime, democracia representativa, deles é uma democracia ativa, mas a gente tem essa herança grega. As decisões eram tomadas pelo consenso. Então, tem divergência de ideias e alguém ia cedendo aqui, cedendo lá, até um convencer o outro. Quem convencesse mais pessoas ganhava mais votos daquela proposta de lei e aquilo era aprovado pela maioria. Então era o consenso que predominava, não era mais a força e a violência como em governos anteriores, em tirania ateniense, um tempo atrás. Não, agora era por meio da democracia, era por meio do consenso, por meio do diálogo, do debate. E isso implicava uma necessidade. Se agora, antes era a força que predominava, então para poder fazer uma lei, impor, eu tinha que pegar o exército, os soldados e ir através da violência, impor aquilo aos cidadãos, aos indivíduos. Agora eu não preciso mais, porque agora é uma democracia. Agora eu preciso ir na Ágora, eu, enquanto cidadão, ter uma proposta de lei, de punir os estrangeiros que fazem tal ação. É uma proposta de lei. Aí eu vou para lá, para a Ágora, enquanto cidadão ateniense, porque eu sou homem, maior de 21 anos, nascido em Atenas, filho de pais atenienses, e eu vou lá, tenho todos os plenos direitos políticos, eu vou lá em Atenas, na praça pública, na Ágora, e vou defender a minha lei. Vou fazer a proposta. Porque isso, porque aquilo. E vou criando argumento. Eu desenvolvo argumentos e coerentes, né? Não pode ser... Claro, também recorro ao divino, recorro ao pensamento mítico. O pensamento mítico não está fora dos debates. Mas eu também preciso recorrer a argumentos reais, naturais, racionais. Então eu vou utilizar da razão para persuadir, que é convencer o outro, justificar os meus argumentos, explicar os meus argumentos, para que os outros possam acreditar no que eu estou falando e votar na minha proposta de lei. E assim funcionava a democracia ateniense. Então é necessário valorizar a razão e a linguagem
para o bom desenvolvimento da polis. Para a democracia funcionar, é preciso valorizar a razão, eu uso dessa razão para justificar, para convencer, e a linguagem. Eu preciso me expressar bem, preciso convencer os demais de que a minha proposta é a melhor. Vamos dar um exemplo aqui. Tem o templo da deusa Atena, que era a deusa da cidade. Queria se calçar com pedras a rua que chega até o templo. E aí eu moro nessa rua. Então eu faria o quê? Eu ia lá na reunião da Ágora, e defenderia... porque a deusa Atena é a deusa da cidade e ela precisa, o templo de Atena precisa ser, o caminho que leva ao templo precisa ser bem cuidado, precisa ser respeitado, a divindade de Atena, ela é a nossa deusa, a protetora da cidade, a deusa da sabedoria, da guerra, da arte da guerra, então a gente vai perder as guerras, porque ela que nos protege, ela não vai gostar da gente, e eu vou criando argumentos, né? E é uma rua calçada, uma rua mais segura, com pedras, uma rua mais segura, uma rua e assim por diante, assim, melhor caso alguém quiser invadir o templo, o exército acessar o templo e protegê-lo, e aí eu vou criando argumentos infinitos, posso criar qualquer argumento, e aí eu boto em votação na Ágora, os cidadãos que estão ali participando, pessoal, aprovem o calçamento aí, você vai gastar tanto de moeda tal, de ouro que seja, e tanto de... Cada um vai ter que ceder tantos escravos para poder trabalhar e fazer essa obra. Quem que concorda? Aí o pessoal vota, não, eu aprovo, eu concordo. Aí a maioria vence. Se a maioria votar a favor, aí essa rua vai ser calçada com pedra. Caso contrário, não será. Mas não impede que amanhã eu possa voltar na reunião, em uma outra reunião, e eu possa criar um novo argumento para tentar convencer os outros com novos argumentos. E talvez amanhã seja votado e as pessoas decidam calçar a rua. É um exemplo. Então, contra-argumento e contra-argumento. E nesse contexto, vão surgir alguns pensadores que serão chamados de sofistas. A terminologia sofista é diferente de filósofo, porque os sofós eram os sábios, né? Então, filósofo é o amante da sabedoria. O sofista, ele é cunhado, né? Um termo. Platão e Sócrates, Aristóteles, os três dos grandes filósofos gregos, né? Destacaram, filósofos clássicos. Eles vão chamar esses pensadores de sofistas com um termo pejorativo. Então, eles são sofistas. Entende? Eles não são sábios, e eles também não são filósofos, eles são sofistas. O Platão chega a chamar esses pensadores de mercenários do saber. Eu vou explicar um pouco melhor mais à frente a crítica que Sócrates faz aos sofistas. Mas vamos analisar os sofistas de forma geral. Quem foram os sofistas? Então, no contexto da democracia, surgem certos pensadores itinerantes, viviam de cidade em cidade, viajando para lá e para cá, que ensinavam aritmética, geometria, música, teatro, gramática e diversas outras artes naquele período. E principalmente ficaram especialistas, top, em retórica e oratória. Então, falar bonito, expressões bem colocadas, uma linguagem que convença o outro. A retórica é a arte da boa expressão. A oratória é a palavra correta no lugar certo, se expressar bem, um posicionamento correto, uma postura correta. E bons argumentos que eu possa convencer o outro, da minha proposta. E eles foram contemporâneos de Sócrates e Platão, também de Aristóteles, mas muito mais de Sócrates e Platão. Foram os contemporâneos de Sócrates. O embate entre Sócrates e os sofistas, Platão dedicou boa parte da sua vida a escrever isso em forma de diálogos. São os diálogos platônicos. Contam Sócrates, que é o personagem principal, e tem sempre um embate com algum sofista no diálogo. Entre os sofistas destacam-se Protágoras e Górgias. Tem outros também, como Hípias, Trasímaco, entre outros. Vamos falar um pouquinho do Protágoras e do Górgias depois, que são os dois principais sofistas. Eles cobravam pelos ensinamentos e instruíam muitos cidadãos de Atenas a argumentar na Ágora, principalmente a persuadir. Lembra que eu falei da Ágora, que era preciso falar bem, se expressar bem, argumentar bem? Os sofistas não eram fera nisso, em retórica e oratória? Mas muitos deles não eram cidadãos atenienses, eles eram de outras cidades.
Então eles não poderiam ser cidadãos atenienses, não podiam participar. Mas eles ensinavam os cidadãos a argumentar. Então eles davam aula de retórica e oratória. Ensinavam as pessoas a argumentar bem, a defender um argumento, a persuadir os outros na ágora. Então eles contribuíram para essa democracia ateniense. Não diretamente, mas ensinando, né, e cobrando por isso, cobrando um trocado por isso, eles não viviam disso, para ensinar as pessoas a argumentar na ágora, a defender na praça pública os argumentos. Protágoras de Abdera, século V, bem nos anos dourados de Atenas. Ele foi um sofista, né, que se voltou ao humanismo, às questões humanas, e ao relativismo, ou seja, tudo é relativo, tudo depende do sujeito, e do momento, e do período. É mais ou menos isso. Principal frase dele: o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são, e das coisas que não são enquanto não são. Em outras palavras, o Protágoras está defendendo que não existe a verdade. Sabe aquela coisa que o Sócrates está buscando, a verdade conceitual, universal? Para o sofista não existe a verdade. Existe uma compreensão humana sobre as coisas. E essa compreensão humana, ela é relativa. Depende de quem interpreta e depende do contexto que está inserido. Então a verdade, ela se dá muito mais pelo discurso, muito mais pela compreensão que o homem faz de alguma coisa, da linguagem que o homem utiliza, do que do objeto em si. Então a verdade não está na coisa em si. A verdade está no homem que interpreta a coisa. E ela pode ser relativa, dependendo de cada um. Então o homem é a medida de todas as coisas. É o homem que mede todas as coisas. O homem é a medida. Então é o homem que é uma régua. Imagina, uma trena, uma régua. É o homem que mede as coisas. É o homem que determina o que as coisas são. É nesse sentido, tá? A medida é porque ele é que mede. É o homem que define o que as coisas são. Por isso que ele é um humanista e por isso que ele é relativista. Porque cada homem pode definir uma coisa como diferente do outro. Percebe? Então, para ele, não tem uma verdade universal, não tem um conceito amplo, alguma coisa. Existe o convencimento, existe a argumentação, existe a retórica, a oratória e a persuasão. É isso que existe. Principal obra, Antilogia. Tinha o Logos, que era o discurso racional, então ele ensinava a antilogia. E o Protágoras ensina nessa obra a argumentar sobre um tema, a defender os prós e os contras. Então ele ensina você, por exemplo, pegar o mesmo exemplo que eu dei do construção da rua, ele ensina o sujeito a defender a construção da rua, do calçamento de pedra da rua do tempo de Atena, e ele também ensina o sujeito a criticar aquilo, a ser contra aquilo e botar aquilo e ser totalmente contra e fazer que aquilo não seja aprovado. Então, o que é o bem? O que é a verdade? Pouco importa. O que importa é o convencimento, o que importa é a linguagem, o que importa é a interpretação. Então, para ele, tudo é centrado na linguagem e na interpretação humana. Ele não tem como princípio a busca pela verdade. Por isso, ele não é exatamente um filósofo. Então, alguns autores, embora o livro didático às vezes chama os filósofos sofistas, usa essa expressão, filósofos sofistas, mas de forma conceitual, sofistas não foram filósofos. Eles foram sofistas. Ah, mas eles não foram importantes? Foram. Foram importantes, como já citei, foram professores, ajudaram a ensinar aritmética, teatro, música, oratória, retórica, contribuíram para a democracia ateniense, mas não foram filósofos. Porque o filósofo ele é um amante da sabedoria, ele busca constante pela a verdade, enquanto o sofista não tem esse objetivo. Por isso que os sofistas, para Platão, principalmente Sócrates, né, eles não foram filósofos de maneira alguma. Eles eram mercenários do saber. Porque eles não tinham preocupação com a verdade, eles não tinham responsabilidade com a verdade. Eles manipulavam o logos, o discurso racional, para convencer e manipular as outras pessoas. Mas mais à frente a gente vai ver isso de forma mais completa. Gorgias de Leontini. Foi um sofista, um grande mestre da oratória, se caracterizou por essa grande qualidade que ele tinha. Sua principal obra foi Da Natureza ou Do Não Ser. E ele propõe 3 teses. Gorgias, ele é talvez o pai do ceticismo. Olha a palavra aqui, não está no slide. Ceticismo.
acredita que a certeza absoluta ou uma certeza não existe. Não existe certeza alguma. E para justificar isso, ele vai propor 3 teses. O ser não existe. Ou seja, lembra lá do Parmênides? Então, o ser não existe. Essa essência das coisas não existe. Mas vamos duvidar, porque ele é um cético. A base do ceticismo é a dúvida. Duvida de tudo, não acredita em nada certamente. Então, vamos duvidar. E se existisse alguma coisa? Vamos supor que existisse. Não poderíamos conhecê-la. Não poderíamos pensar essa coisa. Mas por quê? Porque uma coisa é a caneta, outra coisa é a ideia que eu faço da caneta. Não é a caneta. A ideia abstrata, a abstração que eu faço, a ideia mental que eu construo da caneta, não é o ser. Não capta a essência dela. É um pensamento que eu tenho sobre ela. Mas vamos supor, vamos duvidar de novo, que o ser existe e que eu posso conhecê-lo. Eu não poderia comunicá-lo. Eu não poderia passar adiante. Porque aquilo que eu conheço, a linguagem não consegue compartilhar exatamente o que as coisas são. Então o Gorgias ele vai levantar uma polêmica muito forte, claro, do ceticismo, que caminha toda a história do pensamento filosófico, que é importante por um lado, porque ele vai dizer o seguinte: o ser não existe, então a essência não existe das coisas. Se existisse, a gente não poderia pensar sobre ela, conhecê-la plenamente, porque uma coisa é o ser, outra coisa é o pensamento. E se a gente pudesse conhecer, a gente não poderia comunicar, porque a linguagem não consegue comunicar plenamente o que as coisas são. Então ele vai criar uma separação entre o ser, uma coisa, o pensar, o conhecer é uma coisa, e o dizer, o comunicar é outra coisa. Por isso que a certeza não existe. Porque para que existisse certeza, deveria existir uma conexão entre o ser, o pensar e o comunicar. Mas não existe essa conexão para Gorgias. Eles estão desconectados. Uma coisa é o ser, mas ele nem existe. Porque eu não consigo provar que ele existe. Talvez até exista, mas não tem como provar. Eu não consigo provar a existência do ser. Porque o que eu penso não é o ser. E o que eu comunico não é o que eu penso. Exatamente o que eu penso. Então percebam que existe uma... parece complexo a proposta de Gorgias. Mas é justamente isso. Uma coisa é o pensamento, outra coisa é o que as coisas são, outra coisa é o que eu digo sobre o que eu penso. Então são coisas distintas e não caminham juntas. Estão fora de conexão. Claro que depois o Sócrates, nesse contexto, vai combater essas propostas e vai propor uma alternativa aí. Vai dizer, não, as coisas são e podem ser conhecidas. Tem uma maneira específica para isso, tem um método. O Sócrates cria o primeiro método filosófico. Esse cara é importante, mas será nas próximas aulas daqui 15 dias. Então nas próximas aulas, agora são conteúdos quinzenais, vou passar para vocês aulas sobre Sócrates e o embate dele com os sofistas. E talvez Platão também. Então, próximas aulas a gente vê aí os próximos autores. Boas semanas, bons estudos e respondam às atividades posteriormente. Essas são as referências bibliográficas. O livro didático, Araim Martins, a gente está no capítulo 9. O livro Clayman, do Paul Clayman, que é tudo que você precisa saber sobre filosofia. E também o livro que eu recomendo muito, que é do professor Danilo Marcondes, Iniciação à História da Filosofia, o capítulo 2, que eu vou deixar como material complementar para vocês também. Um abraço e bons estudos.